Fala aí, pessoal. Vim aqui trazer uma videoaula sobre ensinando como calcular o tempo de usinagem, como se estiver fazendo uma questão de tecnologia mecânica ou qualquer assunto que seja relacionado a isso, né? Bom, aqui eu preparei essa questão simples aqui para a gente resolver agora. A gente pode ver aqui no enunciado que essa peça será fabricada em 3 operações sucessivas e em passes únicos de furação, depois um torneamento cilíndrico externo e, por último, sangramento radial total. Bom, se vocês não conseguem visualizar o que está acontecendo nessa questão, que essa peça aqui está presa no torno e que todas as operações, né, de furação, torneamento e sangramento vão ser executadas, se vocês estão com dificuldade para visualizar isso, eu recomendo que vocês vejam o vídeo de torneamento e o vídeo de furação do Telecurso 2000, que eles dão uma boa explicação para você conseguir visualizar o que está acontecendo nas questões. Eles não ensinam as contas, mas eles dão um bom apanhado do que está acontecendo. Qual é a física por trás do problema, né? Como é que é feita a usinagem. Mas, de qualquer maneira, para ilustrar aqui, eu vou mostrar um pedaço de um vídeo aqui do canal do Leandro Torneiro. E vou mostrar aqui como é que... Vou mostrar esses 3 processos que a gente vai ver aqui na questão. Bom, aqui, como vocês podem ver, tem um torno, né? A peça está presa no torno. Ele vai fazer um pequeno furinho aqui para poder botar uma ponta desse lado, deixar a peça bem apoiada. Isso é uma boa prática de usinagem, né? Eu não vou entrar muito em detalhes nisso agora. E agora ele vai começar o torneamento externo. Você vê que a ferramenta de corte vai passando e vai começar a retirar material da peça. Então a ferramenta de corte está aqui tirando material. Esse material que está saindo é chamado de cavaco e ele está diminuindo o diâmetro da peça, como vocês podem ver aqui. Aí ele vai retirar a peça toda, passar, né, fazer o passe do torneamento na peça inteira. Aí ele para, vai voltar e vai fazer mais um passe. Então, nesse caso, você tem duas execuções do torneamento cilíndrico externo. Agora você vê que ele aqui continua tirando um diâmetrozinho aqui e vai reduzindo o diâmetro da peça. Lembrando que tempo de usinagem é só o tempo em que a ferramenta está encostando na peça. Todo esse tempo que ele leva assim, ó, mexendo na câmera, que ele está vendo o torno, preparando, não é tempo de usinagem. Você só considera tempo de usinagem quando você está retirando o material da peça. Agora ele trocou a ferramenta e ele vai fazer o sangramento. Ele vai começar a entrar com a ferramenta e vai começar a cavar um buraco na ferramenta até que ela seja separada do outro cotoco. E aí com isso você vai separar a peça. Quando ele chegar no centro, você vê que ele está cavando. Quando ele chegar no centro, as peças se separam. Essa é a ideia do sangramento. Então aqui a gente viu os 2 processos, o torneamento cilíndrico externo e o sangramento. Agora eu vou mostrar para vocês a furação. 7,55. Aqui ele vai ter um exemplo de furação. Ele pegou aquela peça que ele tinha separado, retirou a outra do torno e prendeu essa. E agora ele vai entrar com a broca. Ó. A broca parada, a peça girando, ele vai retirando o material e aí ele faz um furo na peça. Esse é o processo de furação quando você está no torno. Agora ele vai fazer uma segunda furação. A primeira foi uma furação em cheia e essa segunda é uma furação com pré-furação. Bom, agora vamos voltar para a questão. Esse vídeo é bom, eu achei muito bom esse vídeo para poder explicar melhor, né, para vocês visualizarem quais são os processos. Bom, vamos lá. A gente tem que calcular o tempo de usinagem da peça, certo? Para isso, a gente tem que saber qual é a fórmula do tempo de usinagem. A fórmula é TU é igual a L mais delta L sobre A vezes N. O L é a distância que a ferramenta vai percorrer sobre a peça. O delta L é uma distância extra, que eu vou explicar mais para frente. A gente tem aqui, só para explicar direitinho, que o L é a distância que a ferramenta vai percorrer sobre a peça. O delta L é uma distância extra, que eu já vou explicar. A gente tem que o A é o avanço da peça, é o avanço da ferramenta, desculpa. E a gente tem que o N é a rotação
da peça, ou seja, qual a velocidade em que a peça está girando. Agora vamos fazer os estudos da unidade. Qual a unidade de distância? Bom, aqui eu não escrevi no enunciado, mas todas essas distâncias estão em milímetros, a não ser que seja dito o contrário. Por exemplo, aqui no diâmetro da broca, você vê que tem 2 tracinhos aqui do lado. Então, na verdade, essa medida aqui está em polegadas, em vez de milímetros. Mas todas as outras medidas não têm unidade nenhuma, e quando não tem unidade, eu estou assumindo que ela é em milímetro aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, a distância que a broca vai ter que percorrer. Essa distância seria aqui 88, que eu tenho que entrar com a broca 88 para poder fazer o furo do jeito que ele quer, né? Que está sendo especificado. Então, a gente sabe que o L, a distância vai ser em milímetros. Tanto o L quanto o ΔL são em milímetros. Então, aqui fazendo o estudo das unidades, a gente tem que no denominador, a gente tem milímetro. Qual a unidade do avanço? Bom, no próprio enunciado ele dá essa unidade. Aqui. A gente tem que o avanço está em milímetros por rotação. Cada um dos avanços do torneamento, da furação e do sangramento estão sendo especificados assim, aqui, assim como as unidades, assim como a rotação. Então, a gente tem que a unidade do avanço é em milímetros por rotação e a unidade da rotação é em RPM, ou seja, rotações por minuto. Então, a unidade que a gente tem aqui para o avanço é... A gente tem aqui em milímetros por rotação. Milímetro por rotação. E a unidade do N é em RPM, rotação por minuto. Ou seja, rot por minuto. Então, aqui a gente pode cortar para descobrir qual a unidade do tempo de usinagem, né? A gente corta essa rotação que está no denominador com essa aqui que está no numerador. E esse daqui está no denominador da fração toda, né? Da fração de cima. Então, a gente pode cortar ele com a de cima. E aí, com isso, sobra 1 sobre minuto. Que é a mesma coisa aqui, minuto. Então, no nosso problema, o tempo de usinagem vai ser em minutos. Tá. Agora vamos para a primeira operação. Eu vou começar com a furação. Olhando aqui para o desenho, a gente tem que descobrir quanto que é o L. Como eu já tinha dito, o L da furação é 88. Você vê que a sua broca tem que entrar até 88 aqui. Então, a gente já sabe aqui que L vai ser igual a 88. Tá. Agora, como é que funciona o ΔL? Por que a gente tem ΔL? Eu vou explicar aqui. Vou explicar aqui no canto. Imagina aqui que você tem a peça cheia aqui, certo? A peça que está presa no torno. Estou dando um zoom aqui na frente da peça. Essa aqui é a peça que tem no torno. E aqui você tem a broca com a qual você vai entrar na peça. Essa aqui é a broca. Beleza? O que acontece? Aqui, ó. A sua broca, ela vai seguindo, vai seguindo. Quando a ponta dela encosta na peça, você começa a tirar material, ou seja, você começa a usinagem. Porém, o L você só começa a contar quando a sua broca já está aqui. Por isso que você tem que considerar o ΔL. Aquele L de 88, ele começa a contar aqui nessa ponta, mas a sua broca já começa a usinar desde aqui. Lembrando, o tempo de usinagem é todo o tempo em que você está tirando material da peça. Se você está tirando material nesse momento, você tem que considerar todo esse momento em que a ponta da ferramenta está encostando, até o ponto em que você começa a contar o L. Logo, esse daqui é o meu ΔL. Beleza? Agora, como é que a gente calcula o ΔL? Bom, existe um outro conceito chamado profundidade de corte. Aqui eu vou pegar, eu tirei uma foto aqui da página 64 da apostila, e a gente vê aqui várias unidades, eu só estou me preocupando com a profundidade de corte. Aqui tem um desenho da broca, só que vista de cima, né? Você tem aqui o material, e aqui você tem a broca entrando. Isso aqui é uma furação em cheio, e isso daqui é uma furação com pré-furação. Ou seja, ele já fez um furo desse tamanho aqui, né? Deixa eu... Ih, não vi que estava escrito.
Tá. Voltando. Você já tem um furo desse tamanho aqui, que ele já foi feito. E agora você está fazendo um furo maior. Mas no nosso caso, a gente está fazendo uma furação cheia. Então, eu vou seguir nesse daqui. A broca, ela tem duas arestas de corte. Ou seja, ela tira material por aqui, por essa aresta. E ela tira material também por aqui, por essa aresta aqui. Deixa eu escrever em vermelho que fica mais fácil de ver. Ela tira material por essa aresta aqui. E ela tira material por essa aresta também. Então, eu vou calcular separadamente cada uma delas. Então, eu tenho que a profundidade de corte dela é esse valor aqui. Porque é o quanto a ferramenta está entrando na peça. Ela está entrando essa distância aqui, nessa aresta. E aí ela está entrando mais uma distância P na outra aresta. Por isso que na furação em cheio, você tem aqui P é igual a D sobre 2, que é o metade do diâmetro da broca. E quando você tem uma furação com pré-furação, você tem que P é igual a D maior menos D menor sobre 2. Porque você tem que subtrair esse diâmetro menor. Então, você pega o diâmetro menor, subtrai do diâmetro maior e divide por 2. E aí, o seu P vira isso daqui. Beleza? Então, tá. Agora, voltando para o ΔL. Olhando para a geometria aqui da peça, da broca, você tem que esse canto aqui é o seu delta, é o seu P. E outra coisa que você tem também, você tem informação de qual que é o ângulo da ponta da broca, que é esse ângulo epsilon aqui. E aí é com isso que você vai conseguir fazer para poder achar o ΔL. Eu estou traçando aqui a normal da broca, né? Então você tem esse ângulo aqui, que no manual, né, na apostila de TecMec, ele chama de XI, que é um X com uma perninha. E aí com isso, usando trigonometria, você consegue achar. Eu vou isolar esse triângulo. Eu tenho um triângulo aqui em que eu tenho esse ângulo XI, eu tenho aqui a base dele é ΔL, e a altura aqui é P. Então, tangente de XI é igual a cateto oposto, P, sobre cateto adjacente, ΔL. Logo, ΔL é igual a P sobre tangente de XI. É assim que a gente vai calcular. Então, vamos voltar lá para a questão. Então, o nosso ΔL vai ser igual a P sobre tangente de XI. Quem é o nosso P? Bom, como a gente está fazendo uma furação em cheio, como a nossa furação é em cheio, a gente tem que P é igual ao diâmetro da broca sobre 2. Que aqui pela questão, a gente tem que o diâmetro é 9,16 avos. 9,16 avos de polegada. Então, a gente tem que o diâmetro da broca é igual a 9 sobre 16 polegadas. Que em inglês é int, né? Então a gente chama de in. E aí, como é que eu faço para converter isso para milímetro? Bom, 1 polegada é igual a 25,4 milímetros. Logo, aqui vai ser 9,16 avos vezes 25,4, que vai ser igual a 14,29 milímetros. Então, o meu P, eu vou arredondar para facilitar a conta. Vai ser igual a 7,15. Vai arredondar para duas casas decimais. Então, nossa profundidade é 7,15 milímetros. E aí, o nosso ΔL vai ser 7,15 sobre tangente de XI. Quanto que é o XI? Bom, lembrando aqui da explicação, a gente olha aqui para o enunciado, a gente vê que o ângulo inteiro, ó, o ângulo inteiro da ponta da broca é 120. Só que o XI é metade desse ângulo. Então, é 120 dividido por 2. Então, meu XI aqui é 60.
Então, que se aqui 60. Logo, meu ΔL vai ser igual a 4,13 milímetros. E com isso a gente já consegue calcular o TU, já que no enunciado ele dá o A e o N. Então, vamos lá. TU vai ser igual a L mais ΔL sobre A vezes N. Então, é 88 mais 4,13 dividido por... A gente vê aqui, ó, que para a furação o avanço é 0,1 e a rotação é 460 RPM. 0,1 vezes 460. Então, meu tempo de usinagem vai ser igual a 2 minutos. Eu já estou escrevendo direto a resposta, né, porque eu já fiz essas contas antes, de antemão. Se vocês quiserem, vocês podem conferir em casa. E se tiver alguma conta errada, vocês me avisam nos comentários. Mas eu acho que não tem nenhuma, não. Bom, a gente calculou o tempo de usinagem da furação. Agora vamos para o torneamento. Externo. Bom, primeiro a gente tem que achar o L. Vamos olhar lá na questão e ver quanto que é o L. Bom, aqui o L é igual a 271 milímetros. Porém, como você vai fazer um sangramento depois, sempre que você fizer um sangramento depois, você tem que levar em consideração o tamanho do bedame. O bedame é a ferramenta que faz o sangramento, né? Você tem que levar em consideração esse tamanho. Por quê? Porque se você usinar só até 271, aqui, se você usinar só até aqui, quando você fizer o sangramento, você vai ter que começar o sangramento no diâmetro maior. Lembrando que o sangramento você vai entrar com a peça, você vai entrar com a ferramenta, e ela vai ir daqui até aqui, certo? Ela vai seguir. Vou mostrar. Ela vai começar no diâmetro maior, e aí o sangramento vai em direção ao centro. Quando ele chegar no centro, ele separa a peça, certo? Então, se eu tornear só até esse ponto, significa que quando eu fizer o sangramento, eu vou ter que começar o sangramento no diâmetro maior. Agora, se eu tornear mais 4 milímetros, eu começo o sangramento aqui. E isso é melhor. Então, sempre que você tiver sempre que você for fazer um sangramento, você tem que usinar o L mais o tamanho do bedame. Beleza? Então tá. Dito isso, é 271 mais 4. E esse 4 vem do bedame. Agora, como é que eu calculo... Ah, lembrando, por que eu estou querendo fazer... Você pode perguntar, por que eu escolhi fazer com o diâmetro maior? Qual o problema de fazer com 46? Começar o sangramento em 46 ao invés de começar em 40? Bom, um dos motivos é que o sangramento é uma das operações mais violentas de torneamento. Porque conforme você vai entrando com a ferramenta, as paredes da sua peça vão criando atrito. Então, quanto menor for o sangramento, quanto menos você tiver que fazer o sangramento, melhor. São um dos motivos, né? Tem vários outros, mas só para explicar também por que você quer fazer o sangramento no diâmetro menor. Bom, para achar o ΔL, a gente tem que fazer aquela conta de novo. Vamos ver como é que ela é para o torneamento. De novo, estou desenhando aqui, dando um zoom no começo da peça. E aqui eu vou ter a minha pastilha. Vou ter aqui minha pastilha da ferramenta do torno, né? Esse aqui. Beleza? Bom, seguindo a mesma ideia aqui.
A pastilha vai começar a tornear e ela chegou aqui. Pá, quando encostou aqui, você já começa a tirar material. Porém, você só considera o L quando ela encosta aqui, quando ela toca a ponta. Então, todo esse tempo aqui em que ele encostou e ela chegou aqui, você tem que considerar esse para usinagem também. Então, esse seria seu ΔL. Então, aqui nessa questão, você tem que isso daqui é o seu ΔL. E a ferramenta está entrando essa distância na peça. Então, essa aqui é a sua profundidade. Da mesma maneira que eu comentei sobre a profundidade na furação, aqui no torneamento você tem profundidade. Profundidade é o quanto a ferramenta entra na peça. Então, tipo, a gente pode ver aqui no desenho. Deixa eu apagar esses vetores que eu botei aqui. Beleza. Você vê aqui, ó, que antes a peça tinha esse diâmetro. E agora ela está com um diâmetro menor. Então, essa distânciazinha aqui é a sua profundidade. Então, como é que você vai calcular ela? Bom, você pega o diâmetro maior, que é 46, você subtrai do diâmetro menor. Se você fizer isso, o que sobra? Você subtraiu isso, você pegou isso daqui e subtraiu isso. Sobrou o quê? Sobrou esse pedacinho e esse pedacinho. Então, você divide por 2 e acha o seu P. Então, a gente sabe aqui que a profundidade vai ser igual a D externo menos D interno sobre 2. Agora, voltando para o ΔL. Desculpa, acabei me empolgando e já fui explicando direto a profundidade. Voltando aqui para o ΔL. Bom, de novo você vai resolver isso por trigonometria, né? Você tem aqui a sua distância P, e aí você está fechando esse triângulo aqui. E aí, para você conseguir concluir, você precisa desse ângulo aqui. Esse daqui é o ângulo QC do torneamento. Aí a gente vê aqui para você fechar aquele mesmo triângulo que a gente tinha feito aqui antes. Você vai ter um triângulo parecido. Você vai ter aqui, ó. Não, parecido não, você vai ter o mesmo triângulo. O triângulo fica idêntico. Você tem o ΔL na base, você tem o P na altura e você tem o ângulo QC aqui. Então a fórmula continua sendo a mesma. Beleza? Agora vamos ver quanto que é o QC do torneamento nessa questão. Aqui, ó, 70. Então a gente vai fazer com 70 para o torneamento. Vamos voltar para as contas. Show. ΔL vai ser igual a P sobre tangente de QC. Quanto que é o P? Bom, o diâmetro maior é 46. Você pode ver, isso está no desenho, né? E o diâmetro menor é 40. Dividido por 2, então você tem que a profundidade é 3. E aí, então aqui você vai ter que o seu ΔL vai ser igual a 3 sobre tangente de 70, que vai ser igual a 1,09 milímetros. Aqui é milímetros também. Então, só para mostrar agora que eu terminei a conta aqui, você tem aqui, ó, o diâmetro externo é 46, o diâmetro interno é 40. Beleza? Então, subtrair um pelo outro, divide por 2, dá o P igual a 3. Aqui você tem que ser 70, aí você chega naquela resposta dele. E com isso você já pode calcular o tempo de usinagem. Porque no torneamento ele também dá quanto que é o avanço, 0,2 milímetros de rotação, e fala que a velocidade de rotação da peça é 460 RPM. Então, com isso, a gente pode já calcular. O tempo de usinagem vai ser igual a L mais ΔL sobre A vezes N, que vai ser igual a 271 mais 4, por causa do bedame, mais 1,09. Isso tudo dividido por 0,2 vezes 460. Então, você tem que o tempo de usinagem é igual a 3 minutos. E agora vamos para a última.
que é o sangramento. Então, agora a gente vai calcular o sangramento. Bom, vamos lá no desenho ver. A gente, como sempre, de novo, a gente vai precisar do L, do ΔL, do A e do N, que já estão dados na questão. Então, vamos lá. Vou apagar isso daqui para facilitar a visualização. Tá. Olhando para a questão. Eu vou pegar esse bedame aqui. E aí eu vou ter que entrar com ele aqui, certo? Aqui que eu vou entrar com o bedame. E aí eu vou sair entrando com ele até ele chegar no centro. Então, qual que vai ser o meu L? Qual vai ser a distância que ele vai percorrer? Ele vai percorrer a distância do diâmetro menor, já que eu tornei aqueles 4 milímetros extras. Então, ele vai percorrer a distância de 40, só que metade. Porque a partir do momento que ele chega aqui, como essa peça está girando, conforme ele vai comendo aqui, ele vai retirando material daqui também. Então, ele retira material dos dois lados ao mesmo tempo, já que a peça está rodando. Então, você só precisa chegar até o meio para poder cortar, para poder separar esse pedaço desse pedaço. Beleza? Então, o meu L vai ser meu L vai ser 40 dividido por 2, que é igual a 20. Opa! 20 milímetros. E quanto que vai ser meu ΔL? Bom, no caso do sangramento, você pode perceber que como a peça é reta aqui, quando ela entra, ela já começa usinando. Então, quando a gente começa o... Falei besteira. Quando a peça entra, como ela é reta, quando ela já entra, ela já está entrando usinando no L. Então, como ela está entrando num ângulo de 90 graus, você tem que o ΔL igual a zero. Não é que nem as outras peças que quando ela encosta a ponta, não é que nem a broca, por exemplo, ou a pastilha do torneamento. Quando ela encosta a ponta, ela começa a usinar, mas você só calcula o L daqui. Aqui não. O seu bedame, quando ele encosta a peça, já é o L. Então, aqui no caso, ΔL é igual a zero. Matematicamente falando, se eu jogar na fórmula, ΔL igual a P sobre tangente que si, eu vou ter aqui embaixo tangente de 90. Tangente de 90 tende ao infinito. Então, você tem aqui um número dividido por infinito, então ΔL igual a zero. Então, até na fórmula também você chegaria na mesma resposta. Então, ΔL é igual a zero, bedame. Sempre que você estiver fazendo um sangramento, você vai ter que ΔL igual a zero. Porque você não entra com a peça com bedame na diagonal. Pelo menos você não deveria entrar para fazer um sangramento. Bom, dito isso, a gente pode calcular agora o tempo de usinagem. Então, o tempo de usinagem vai ser igual a 20 mais 0 sobre... Aí ele deu que o avanço é 0,1 e a rotação é 250. Então, com isso, a gente tem aqui o tempo de usinagem vai ser igual a 0,8 minutos. É isso? É isso mesmo. Tá. Show. Então, feito isso, vamos responder a questão. Qual é o tempo de usinagem da peça? O tempo de usinagem, para você produzir essa peça toda, você tem que fazer a furação, você tem que fazer o torneamento e depois tem que fazer o sangramento. Então, o tempo de usinagem da peça é igual ao tempo de usinagem da furação mais o tempo de usinagem do torneamento mais o tempo de usinagem do sangramento. Ou seja, 2 mais 3 mais 0,8
5,8 minutos. Essa é a resposta. Bom, então é isso. Espero ter ajudado aí vocês a aprender como é que como é que calcula o tempo de usinagem. E para mais dúvidas, se quiserem marcar aulas particulares ou coisas do gênero, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail. Abraço. Valeu.